Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs, filhos queridos de Nossa Senhora. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que Nossa Mãe Santíssima nos concede para que possamos divulgar esses ensinamentos que tanto bem, eu tenho certeza, está fazendo a inúmeros irmãos que tomam contato com eles. Eu agradeço a cada um de vós e que Nossa Senhora nos abençoe a todos. Meus amigos, este nosso vídeo de hoje é a segunda parte do último que nós publicamos. É o vídeo número 91 e tem como título Brilhou o Sol na Terra. É a segunda parte. A continuação dele, e isso para mostrar tudo aquilo que falamos no anterior, para mostrar que Jesus Cristo foi o Espírito eleito para a construção, manutenção e organização da vida e responsabilidade sobre todos os espíritos que aqui viessem aportar. Vejamos o que nos diz o instrutor espiritual Emmanuel em O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, página 165, a questão 277, publicação da FEB. Abre aspas. Diz ele: o eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Vale aqui lembrar, certa vez, o Espírito Emmanuel disse ao Chico Xavier: Chico, no dia em que eu lhe disser qualquer coisa contra o Evangelho de Jesus ou a doutrina espírita, fique com o Evangelho e a doutrina espírita e me esqueça. Isso só para comprovar o que ele falou acima. É a expressão da mais pura verdade. Existem inúmeros irmãos antirrostanguistas que não aceitam essa evolução em linha reta. Mas a lógica nos diz que isso é possível. O espírito é criado simples e ignorante e possui o dom sagrado do livre-arbítrio. Ao usar a sua inteligência e vontade, juntamente com o seu livre-arbítrio, apesar dos avisos, conselhos, orientações que recebeu dos instrutores espirituais, ele opta por atender às sugestões de entidades desviadas da lei. Aqui eles cometem o erro e seguem o caminho do mal. Mas existem aqueles espíritos que foram fiéis aos seus instrutores, foram obedientes, não atenderam às sugestões das entidades do mal e seguiram seu caminho sob a proteção da lei, pois não poderiam ser punidos pelo mal que não fizeram. O que é que isso tem de errado? Então o espírito tem que errar? É obrigado a errar para não seguir em linha reta? Isso sim, seria uma aberração. Mas vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos,
Questão 121. Kardec pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Vejam que os mensageiros do alto responderam: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua própria vontade. A pergunta 122 fecha a questão. Kardec pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? E os espíritos responderam: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. O grande Allan Kardec só poderia estar iluminado e saber de alguma coisa para tocar num ponto como este e obter uma resposta como esta, que só não percebe a profundidade dela é quem não quer. Jesus tinha carradas de razões quando dizia: o pior cego é aquele que não quer ver. Quem cedeu à tentação e faliu? Nós, que por causa disso somos obrigados a encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias, até criarmos, eu ia dizer outra coisa, juízo. Quem não cedeu à tentação e não faliu? Alguns, cuja porcentagem é muito pequena em relação à grande maioria, e entre eles, Jesus. Vejam o que o iluminado Kardec pergunta, na pergunta 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? E os espíritos responderam: sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos. É o que comprova o que falamos anteriormente. Uns 90% desses espíritos cometem o erro e encarnam em mundos materiais. Uns 10% mais ou menos não cometeram o erro, não faliram e seguiram em linha reta para a fonte de luz incriada. Vamos relembrar aqui alguns pontos básicos. A centelha divina é uma coisa, o Cristo nela é outra. A centelha
princípio espiritual, inteligente, vai passar por um processo evolutivo até individualizar-se um dia. Lembrem-se de que quem evolui é o princípio espiritual, inteligente, e não o Cristo que está nele, porque esse Cristo é a perfeição da fonte. Ao individualizar-se, o princípio espiritual, inteligente, transforma-se em espírito formado com o seu Cristo. À medida que o espírito evolui, ou seja, faz desabrochar em si as virtudes que estão no seu Cristo, ele se ilumina, porque a luz que está no seu Cristo lhe proporciona isso. Com a evolução do espírito, o seu perispírito acompanha essa evolução. Até um dia em que esse espírito conquista todas as virtudes do seu Cristo. Esse Cristo transborda em luz, explode em luz que se exterioriza. É nesse momento que não se sabe mais o que é o Espírito, nem o que é o Cristo. É a puríssima energia que está ali. Do livro Universo e Vida, pelo Espírito Áureo, psicografia do Hernani Santana, publicado pela FEB, capítulo 7, páginas 110 e 111, Áureo diz o seguinte, abre aspas, os Cristos, espíritos puríssimos, não encarnam, não tem mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria, que é o mais baixo estágio da energia universal. Para eles, matéria é lama fecunda, que não desprezam, sobre a qual indiretamente trabalham através dos seus prepostos, na sublime mordomia da vida, mas coisa com que não podem associar-se contextualmente, muito menos em íntimas ligações genéticas. Vejam isto. A possibilidade de violentação das leis naturais é relativa e não chega ao ponto de permitir que um organismo celular de matéria densa resista sem desintegrar-se instantaneamente à mais abrandada vibração bioeletromagnética de um espírito crístico. Desculpa. Se é impraticável a um espírito humano, inteligente e dotado de consciência, encarnar em corpo de irracional, por completa impossibilidade biológica de assimilação mútua entre a matriz perispirítica e o óvulo animal de uma outra espécie, para não falarmos também das impossibilidades psíquicas de semelhante absurdo de retrogradação evolutiva, muito menos poderia um Cristo encarnar em corpo humano terrícola. A distância evolucionária que separa um orangotango de um homem terrestre é bem menor que aquela que medeia entre um ser humano terrestre e um Cristo divino. Vejam mais esta joia de descrição do nosso querido Áureo. Abre aspas. Para apresentar-se, prestem bem atenção à beleza do que vamos ler para todos. Para apresentar-se visível e tangível na superfície da crosta terráquea,
teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica, indizível e imensa, ainda que quase de todo inabordável ao entendimento humano. Primeiro, obrigou-se à necessidade de abdicar, por espaço de tempo que para nós seria longuíssimo, da sua normal ilimitação de espírito cósmico e ao seu trono no Sol, sede do sistema, transferindo-se do centro estelar para a fotosfera, onde lhe foi possível o primeiro e doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente do seu mente-espírito com um tecido energético de fótons. Depois, teve de imergir no próprio bojo do planeta Terra, em cuja ionosfera utilizou vastos potenciais eletromagnéticos para transformar seu manto fotônico em leptons e em quarks, formadores de mesons e de baryons, estruturando átomos ionizados. Finalmente, concluindo a dolorosíssima operação de tangibilidade, revestiu esse corpo iônico com delicadíssima túnica molecular, estruturada à base de ectoplasma, combinado com células vegetais, recolhidas principalmente, como já captou a intuição humana, de vinhedos e trigais. Quero aqui fazer uma pequena observação, que para mim é muito valiosa. Tenho, desde que me entendi como homem, verdadeira adoração, admiração, respeito, amor e uma imensa gratidão, porque sei que ela sempre me ajudou, especialmente nos momentos mais difíceis da minha presente existência. Sei que muitos irmãos, em casas espíritas inclusive, evitam falar no nome dela. Nas minhas palestras, tenho por hábito e até reconhecimento saudar esse espírito valoroso a quem dedico todos os sentimentos que tenho no coração. Estou falando da inolvidável e queridíssima Maria de Nazaré. Mas apelo para o nosso áureo, que nos diz na página 115 do livro Universo e Vida, psicografia de Hernani Santana, publicado pela FEB. Livro este que deveria estar na cabeceira de todo verdadeiro espírita. Diz ele: o maior desses espíritos foi a Mãe Maria de Nazaré, a Virgem excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na crosta terráquea foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Coube a ela fornecer ao Mestre a base ectoplásmica necessária à sua tangibilização, servindo ainda de ponte de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram, neste orbe, a presença crística. Tudo o que o Senhor Jesus sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente nela, a Santa das Santas, na augusta Senhora do Mundo. Estrela divina do universo das grandes almas,
também ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Fecha aspas. Para completar e comprovar o nosso raciocínio, Áureo nos ajuda. Abre aspas. O Cristo Jesus, Senhor da verdade e da inteireza, foi o único espírito absolutamente completo, com todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito funcionamento. Desculpa. Que se materializou totalmente na terra. Vou repetir. Se materializou totalmente na terra, assumindo por inteiro a biologia e a morfologia de um homem, com tudo que compõe o organismo humano, sem faltar absolutamente nada, personificando o modelo físico e espiritual, perfeito por excelência, do Homo sapiens, na futura e mais elevada conformação biomentofísica que atingirá quando chegar ao seu mais alto grau de evolução terrestre. Foi por essa razão que Jesus se intitulou com a mais plena verdade e a mais inteira justiça, o Filho do Homem. Não o fez por mera força de expressão. Disse uma soleníssima verdade, da mais extraordinária significação, pois como homem ideal, perfeito e íntegro, ninguém teve, como ele, neste mundo, todos os sentidos funcionando em grau máximo. Mais adiante conclui Áureo: completamente irreal e terrivelmente injusto é, pois, o argumento de embuste, largamente utilizado pelos que não compreendem a absoluta impossibilidade da encarnação comum de um ser crístico e só conseguem ver uma grosseira pantomima na capacidade de sofrer de uma gênere. Nós ficamos por aqui, meus nobres irmãos. Eu tenho absoluta certeza que existe neste vídeo, material suficiente para muitos pensarem, analisarem, tirarem as suas conclusões. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui há mais de 2000 anos, mas não nasceu. Esse é o ponto. Não nasceu como nós aqui na terra. E foi ele mesmo quem disse, se referindo a João Batista: de homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então ele não nasceu de mulher, porque ele era maior do que João. Meus amigos queridos, eu peço aos companheiros que façam essa caridade à doutrina, divulguem esses ensinamentos, divulguem esses vídeos nas suas redes sociais, inscrevam-se no canal, deem o seu like, vamos trabalhar juntos na divulgação. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo: brilhe a vossa luz. Eu desejo a todos muita paz e que essa querida soberana do nosso coração, nossa Mãe Santíssima, possa visitar o lar de cada um de vocês e que o seu perfume invada todas as dependências do seu lar.
beneficiando aqueles que aí estão, e que as bênçãos dela possam alcançar os seus familiares que estão distantes de vós. Guardem sempre na vossa mente a imagem de Nossa Senhora. Guardem sempre na vossa mente a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. São eles que velam por nós, são eles que iluminam a nossa caminhada nesse vale de lágrimas. São eles que têm paciência para com os nossos erros, para com os nossos tropeços. Sejam felizes, meus irmãos. Que Nossa Mãe Santíssima vos cubra de graças. Que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração. E não nos esqueçamos nunca. Nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado.